Se você viveu a era de ouro do PES, sabe que o PES 13 não começava quando o jogo carregava. Ele começava muito antes. Começava naquela aula inacabável da escola, quando o professor explicava a matéria e você estava ali, fisicamente, mas a cabeça já estava em outro lugar. Você estava imaginando um time no zero, um garoto da base surgindo, um meia habilidoso, talvez do Flamengo, talvez do Santos, Palmeiras. Ele ganhava espaço aos poucos, virava titular, chamava a atenção da Europa, até chegar no Real Madrid. Na sua cabeça de menino, aquela carreira já estava toda desenhada. Você pensava no esquema tático, no momento certo de vender, em quem ia ser capitão, em qual jogo marcaria a virada da história. E quando o sino tocava da escola, a única coisa que você se importava era de chegar em casa e entrar na Master Liga e transformar aquela história que você criou na sua mente em algo jogável. E o PES 13 tinha essa capacidade. Ele não ficava preso só na tela, ele invadia o seu dia. Ele respeitava a imaginação de quem jogava, dava espaço para criar, planejar, sonhar e errar. E talvez seja por isso que até hoje, quando a gente tenta explicar o que fazia o PES 13 ser tão especial, a gente não consegue achar a resposta. Não é sobre gráfico nem jogabilidade, é sobre como aquele jogo fazia a gente se sentir quando a vida era mais simples e jogar futebol parecia suficiente. Você nem precisava estar jogando, bastava alguns segundos no menu para perceber que aquele jogo tinha uma identidade própria, algo que começava no som e ia ficando. Quando tocava, por exemplo, Aí Se Eu Te Pego, de Michel Teló, aquilo ali não era só uma música aleatória no fundo, aquela música já tinha estourado no mundo inteiro, acumulado bilhões de visualizações, e a Konami fez algo inédito ali. Foi o primeiro cantor sertanejo e a primeira música sertaneja a tocar em um jogo de futebol. Isso importa mais do que parece. Ter uma música brasileira tocando no menu do PES 13 aumentou ainda mais o carinho e a conexão com o jogo, porque o brasileiro se reconhece ali. A gente gosta de ver o que é nosso representado. Quando uma música brasileira toca em um filme ou um jogo, em qualquer mídia grande, a identificação é imediata. Aquilo fazia o PES 13 parecer ainda mais próximo e ainda mais nosso. Também tinha outras músicas, como a Dreams, e o clima mudava completamente. Essa música tem algo difícil de explicar. Quando você chegava do colégio e ia direto pro Rumo ao Estrelado ou Master Liga, por exemplo, você passava horas ali, olhando o elenco, planejando contratações, simulando o futuro, tudo isso com a música tocando ao fundo, sem pressa, sem perceber o tempo passar. Escutar essa música hoje, ela reacende a infância de muita gente na hora. A trilha do PES 13 não estava ali só para preencher o silêncio, ela ajudava a construir o ritmo do jogo, a atmosfera, o tempo que você passava nele mesmo quando não estava jogando uma partida. A música fazia parte da experiência, não era algo que dava vontade de pular. Hoje, a maioria das pessoas pula o menu, desliga a música ou simplesmente ignora. E sinceramente, nem dá para ocupar tanto os jogos atuais. O foco hoje é escolher músicas que atraiam sempre os novos jogadores, que funcionam como tendências. Ainda assim, eles poderiam muito bem manter músicas antigas ou apostar mais na identidade. Isso com certeza surpreenderia muitas pessoas hoje em dia. Eu mesmo, quando vou jogar o FC 26, muitas músicas eu pulo, vivo pulando as músicas, eu tô pensando até de desligar porque raramente tem uma música boa ali. No PES 13, a música não era um detalhe. Quando toca hoje, ainda te joga direto de volta para a frente da televisão. Mas nada disso se sustentaria se o jogo não tivesse uma gameplay tão boa. E é aqui que o PES 13 acertou algo que poucos jogos de futebol conseguiram repetir depois. Ele não era um simulador ao ponto de travar a experiência, nem arcade ao ponto de perder a identidade. A velocidade era na medida certa, o ritmo fluía naturalmente, e cada ação tinha peso, tempo e intenção. Você sentia o controle da bola, o tempo do passe, a diferença clara entre o jogador comum e um craque de verdade. E ao mesmo tempo, o jogo te convidava a se arriscar. Não por obrigação, mas porque tudo ali te cobrava. O controle, ele era responsivo, o drible sempre encaixava e você sempre sentia que tinha o controle total da jogada. Um passe milimétrico por cima da zaga ou um chute colocado de fora podiam funcionar sem parecer algo automático ou roteirizado. Tudo isso vinha muito do sistema de Player ID, que foi uma das grandes sacadas do PES 13. Não era só um número de atributos, a Konami observou como cada jogador se movia na vida real e traduziu isso em animações, condução de bola, aceleração e tomada de decisões dentro de campo. E o resultado foi um dos retratos mais fiéis que o futebol virtual já teve. Cristiano Ronaldo corria com aquelas arrancadas potentes,
conduzindo a bola com o corpo inclinado, exatamente como o Cristiano faz. O Messi colava a bola no pé e parecia escolher por onde passar, driblava em espaços curtos com naturalidade absurda. O Neymar do Santos tinha leveza, improviso, o moicano dele inconfundível, a chuteira dividida em cores, tudo ali representava o auge do Neymar naquela fase. O Robben, com sua perna esquerda, conduzia a bola do jeito que todo mundo reconhecia no Bayern de Munique e sempre dava chapadas no lado esquerdo, puxando pro meio e batendo, típico do Robben. A diferença de estilo entre os jogadores era visível e sentida no controle. Você apertava o botão e a resposta vinha na hora. Era técnico, fluido, responsivo. Mesmo com toda essa fidelidade, o jogo mantinha uma alma de arcade, com partidas dinâmicas, ritmo envolvente e aquela sensação de que sempre dava vontade de jogar mais uma vez. E essa leveza não aparecia só na gameplay. Visualmente, o PES 13 era um espetáculo para a época. No PS3, Xbox 360 e até na geração anterior, os gráficos impressionavam. O suor escorrendo no rosto dos jogadores, as texturas do gramado vibrante, as camisetas com movimentos de detalhe, as expressões faciais bem trabalhadas, os reflexos das partidas noturnas. Tudo era feito com muito cuidado e atenção. E esses pequenos gestos também faziam diferença. O Cristiano Ronaldo se posicionava do jeito característico antes da falta, o Neymar com aquele visual que marcou época. Eram detalhes que não estavam ali por acaso. No fim, o PES 13 foi um jogo que qualquer pessoa podia jogar bem, justamente porque ele equilibrava realismo e diversão como poucos. Técnico quando precisava ser, acessível quando tinha que ser, e exatamente essa soma de sensações, ritmo e cuidado nos detalhes que criou uma imersão que para muita gente ainda não foi superada. O PES 13 não acabava quando você fechava o jogo, ele continuava vivo fora de tela. Isso acontecia porque existia um negócio chamado Option File, que naquela época era totalmente gratuitos, davam à comunidade uma liberdade absurda para transformar o jogo em si. Os times que não tinham licença passavam a existir de verdade, escudos muito bem feitos, uniformes fiéis, elencos atualizados, transferências reais, tudo feito por fã, com um nível de cuidado e qualidade que muitas vezes superava o conteúdo oficial. A comunidade não só completava o jogo, ela elevava o nível. E voltando ao jogo cru, a sensação de liberdade continuava ali. O PES 13 te entregava um sistema de edição que hoje simplesmente não existe mais. Você pode criar jogadores do zero, mexer em cada detalhe do jogador, podia pegar o cabelo do Cristiano Ronaldo e colocar no seu personagem, usar a base de um craque, transformar em outro jogador completamente diferente. Tudo estava nas suas mãos. Era muito mais que um editor simples. Era quase um editor de personagens completo. Era um RPG dentro de um jogo de futebol. E isso fazia o jogador se sentir parte ativa daquele universo, não apenas alguém que consome o que foi entregue pronto. O PES 13 confiava na criatividade de quem jogava, e essa liberdade somada ao envolvimento da comunidade fez com que o jogo nunca envelhecesse de verdade. Ele se transformava junto com quem estava ali, ano após ano. A liberdade não parava nos jogadores. A criação de estádios no PES 13 era outro nível para a época. O jogo te permitia criar estádios do zero. Não era algo simbólico ou superficial. Você podia ter até 20 estádios personalizados, cada um com identidade própria, pensado no jeito que você quisesse. Dava para escolher o tipo de gramado, mudar a cor e o formato das arquibancadas, definir o nome do estádio, ajustar o estilo, a iluminação, o clima da partida. Cada detalhe ajudava a transformar aquele espaço em algo único. Não era só um cenário genérico para a bola rolar, era um palco da sua história, o lugar onde o seu time crescia, onde decisões importantes aconteciam, títulos eram conquistados ou perdidos. Isso criava uma sensação de pertencimento absurda, porque aquele estádio não existia em mais nenhum outro lugar. Ele não era oficial, não era licenciado, ele era seu. Quando você entrava em campo ali, a experiência mudava completamente, a partida ganhava um outro peso, um outro significado. O PES 13 entendia algo que poucos jogos entenderam depois. Futebol não é só quem joga, é de onde se joga. Por isso, aquele não era apenas um jogo de futebol, era o seu futebol. Na Master Liga do PES 13, era quase uma segunda vida dentro do jogo. Você começava do zero, elencos genéricos, poucos dinheiro, poucas opções e nenhuma garantia de que as coisas iam dar certo. Cada escolha tinha peso, cada contratação precisava ser pensada com calma, porque errar custava caro e o erro te acompanhava por temporadas. Nada vinha fácil, o dinheiro dependia do resultado para crescer.
Você precisava vencer, conquistar títulos, fazer campanhas consistentes. Não existia milagre. O time evoluía no mesmo ritmo que você aprendia a jogar melhor. E tudo fazia sentido. Você cuidava das finanças, negociava contratos, acompanhava a evolução dos jogadores, lidava com a moral do elenco, montava a comissão técnica, contratava médicos. Cada detalhe influenciava o desempenho de dentro de campo. Revelar um jogador da base não era algo rápido, levava temporadas. Era acompanhar jogo após jogo, erro após erro, e até que aquele garoto finalmente começara a render. Montar um time forte dava trabalho de verdade, e talvez por isso fosse tão recompensador. No meio desse processo, você criava laços com jogadores conhecidos da época ou nomes que ninguém lembrava. Às vezes um craque improvável da base virava símbolo do seu time. Muita gente jogava Master League justamente para isso, para montar um elenco inteiro só com jogadores formados ali. E aí vinham as emoções que só quem jogou entende. A vibração por uma contratação que finalmente deu certo, a comemoração de um gol decisivo na final, a raiva quando o atacante perdia um gol feito, a frustração quando o goleiro tomava um frango em jogo. Tudo isso fazia parte da experiência. A Master League e o Rumo ao Estrelado eram modos que prendiam por semanas, às vezes por meses, porque não era só jogar partidas, era construir algo, era acompanhar a evolução do time, dos jogadores e até de você mesmo como técnico. E isso é que tornava tudo isso tão especial. Não era sobre vencer sempre, era sobre criar uma história dentro do jogo. E poucos jogos de futebol conseguiam fazer isso do jeito que o PES 13 fez. O PES 13 também teve sorte, ou talvez mérito, de existir em uma das fases mais marcantes do futebol. Era uma época em que o futebol ainda tinha personalidade e era muito previsível. Foi o auge de jogadores monstruosos como Cristiano Ronaldo, Messi, o Neymar ainda no Brasil antes da Europa. As partidas não tinham roteiro, você não sabia o que ia acontecer no próximo lance. Um jogo podia mudar do nada, por uma jogada improvável, por um erro ou um lampejo de genialidade. Hoje em dia, o futebol é muito mais organizado e muito mais estudado, muito mais treinado também. Tudo funciona dentro do sistema. Os times jogam certos, ocupam os espaços, cumprem função, e a sensação de surpresa ficou muito mais rara. Antigamente, no auge desses jogadores, a lógica era facilmente quebrada. Eles fugiam do padrão, ignoravam o sistema, faziam coisas que ninguém conseguia prever, e era isso que se tornava tudo mágico. E era exatamente isso que o PES 13 entregava. Quando você joga ele hoje, a sensação é clara. Não era só um jogo que era diferente. O futebol era diferente. Os jogadores eram diferentes. Os times eram totalmente diferentes. E talvez seja por isso que essa versão ainda toca muita gente. Porque ela não representa só um videogame bem feito. Ela representa uma época em que o futebol ainda parecia capaz de surpreender a cada partida. O PES 13 não é lembrado até hoje apenas por nostalgia. Ele é lembrado porque era completo. A trilha sonora era marcante, a jogabilidade era equilibrada, a liberdade absurda de edição, a comunidade era ativa, a Master League era extremamente profunda, que realmente te prendia. Hoje, os jogos têm gráficos melhores, estádios mais fiéis, animações mais bonitas, tudo é mais realista, mais polido, mais organizado. Mas parece que algo ficou pelo caminho. O PES 13 entendia que o futebol não é só uma simulação perfeita. O futebol é emoção, improviso, erro e caos. É aquilo que foge do script. É o lance que ninguém espera. E mesmo hoje, se você quiser, existem vários option file por aí, e de todo tipo, atualizando elencos, campeonatos, uniformes. Dá para moldar o jogo do jeito que você quiser. Eu particularmente não curto muito. Prefiro manter minhas boas lembranças intactas. Jogar com os elencos da época, sentir aquele futebol daquele momento. O máximo que eu gosto de fazer é corrigir apenas os escudos dos times e é isso. Para mim, o PES 13 marcou o fim de uma era. Ele fez tudo o que se propôs a fazer da melhor forma possível e acabou ali. E eu não fico triste por ter acabado, fico grato por ter vivido aquela época. Depois disso, o jogo mudou completamente, A engine mudou, o foco virou realismo extremo, licenças, tudo ficou mais pesado, mais rígido, menos leve. Era outro objetivo, outro caminho. Nesse vídeo aqui eu explico melhor isso. O PES 13 ainda carrega aquela fase em que a gente discutia futebol de verdade. Quem era melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Qual time era mais divertido de jogar? Qual estilo funcionava melhor? Por isso ele não é só um jogo amado, ele é um jogo eterno. E talvez a pergunta não seja porque o PES 13 ainda funciona em 2026. Talvez a pergunta seja, o que exatamente a gente perdeu quando parou de fazer jogos assim?